Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série O Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Hoje escolhemos para partilhar com vocês uma ferramenta digital denominada de Slido e que está disponível em www.sli.do. É uma ferramenta digital que permite realizar reuniões de forma interativa, seja de forma remota, seja de forma híbrida ou presencial, onde nós podemos realizar quizzes, questionários, interações com os nossos participantes, tornando por isso as nossas apresentações mais dinâmicas. Este é o painel do aplicativo, que, como qualquer outra ferramenta digital, precisa de um registro inicial, então precisamos de fazer sign up e podemos fazê-lo com uma conta do Webex ou com uma conta do Google. E vamos então perceber o que é que esta ferramenta nos pode potencializar. É uma ferramenta também que, à semelhança de muitas outras, tem uma versão gratuita, que tem algumas limitações, como vamos verificar, mas que atende à rotina diária dos professores e para outro tipo de utilizações. Então este é o painel da ferramenta, onde nós conseguimos ver aqui o nosso painel de trabalho. É uma ferramenta que pode ser colocada diretamente ou ser conjugada diretamente com o Google Slides, com o Microsoft PowerPoint, com o Microsoft Teams e muito em breve também com as reuniões através de Webex. Então, nós podemos integrar esta ferramenta dentro de uma apresentação em PowerPoint e conjugar tudo na mesma apresentação, por exemplo. Então, temos aqui 4 submenus. O menu Events, onde nós temos o nosso painel, onde vão aparecer todos os eventos que nós temos a decorrer no momento. Temos aqui o submenu Team, que com uma das versões pagas nós conseguimos convidar pessoas para trabalharem e construírem conjuntamente connosco de forma colaborativa, mas que na versão gratuita isso não é possível, não temos a possibilidade de convidar. Temos aqui o Analytics, onde nós conseguimos ter o resultado das nossas atividades. Então temos aqui os eventos ativos, neste momento temos um evento criado. O quantitativo de questões, que podem ser por reações, portanto gostos e não gostos, e a percentagem de questões realizadas, e aqui temos aqui os resultados das nossas votações, portanto votações total de interações, votações por questão, e ainda temos a possibilidade de filtrar, escolher se queremos ver nos últimos 30 dias, nos últimos 90 dias, um ano, ou ainda limitar o nosso intervalo e de exportar os nossos resultados, o que é uma vantagem também. E Academy, que é tipo um conjunto de FAQs, questões frequentes e tipo de apoio que nós podemos assistir e tirar algumas dúvidas sobre a ferramenta. Como podemos então criar com esta ferramenta digital? Temos aqui um submenu New Slido, que nos permite fazer 3 ações. From Scratch, onde nós começamos a construir o slide do zero, então vamos construir de raiz a nossa interação. From Templates, onde nós vamos ver os templates que existem para determinadas questões e determinadas temáticas e podemos construir com base nesses templates pré-definidos, e o Present Now, onde nós podemos de imediato colocar uma apresentação a correr e colocar, por exemplo, uma votação com os nossos participantes. Vamos ver o que é que temos do From Templates e depois vamos explorar o From Scratch. Então, se eu selecionar a opção From Templates, vai-me aparecer aqui um conjunto de opções. Por exemplo, temos Whole Hands Template, então temos aqui, por exemplo, um exemplo de template se eu quero fazer um quebra-gelo, onde posso fazer uma nuvem de palavras, então já temos aqui um template pré-definido. Temos aqui Turn Numbers into Fun, então que é outro tipo de interação que nós podemos fazer com base depois de resultados em percentagens, ou ainda ter questões abertas, lançar uma questão e a pessoa poder responder de forma discursiva e dar a possibilidade dos participantes interagirem com gosto ou não gosto. E depois temos aqui
outras temáticas, por exemplo, o Team Meeting Template, onde temos também o quebra-gelo, tomar uma decisão rápida. Então nós lançamos uma questão, por exemplo, se eu quiser escolher uma temática sobre um determinado assunto, e algum tipo de celebração, por exemplo, se eu quiser mencionar pessoas que eu quero destacar através de uma nuvem de palavras, então eu vou destacar o nome das pessoas que eu quero referir por algum motivo. Temos templates para training, para trabalhar, por exemplo, com expectativas, com compreensões, perceber se alguém compreendeu um conceito, reforço da aprendizagem. Online lecture, então podemos criar exercícios e coletar questões, por exemplo, dos alunos que nos vão ajudar a interagir e usar as suas opiniões também em outros exercícios, e templates para retrospectiva, se for o caso. Então, se eu quiser usar um destes templates, basta escolhê-lo aqui e fazer Use Template. Então, se eu colocar Use Template, tem a possibilidade de usar esse template, que está pré-definido, e obviamente que eu posso usar com aquele layout ou posso alterá-lo. Mas o importante é aprendermos a criar os nossos próprios recursos, e por isso vamos ver como é que eu posso criar uma atividade com slide from scratch, ou seja, do início. Então basta selecionar from scratch e vamos abrir aqui o slide. Então temos de dar um nome ao nosso evento. Vamos colocar, por exemplo, atividade interativa, por exemplo, só como exemplo. Temos aqui a data de início. Eu posso estabelecer, por exemplo, que esta atividade começa amanhã. Ela pode ser uma atividade só para aquele dia, mas pode ser uma atividade, por exemplo, se eu vou estar a participar num evento, num congresso, por exemplo, durante uma semana e quero construir já o meu tipo de interações para esse evento, então eu posso definir que ele vai ficar aberto, por exemplo, durante toda a semana, de segunda a sexta. Este é o Event Code que nós passamos aos nossos participantes para eles entrarem no slide. E temos aqui a possibilidade de verificar como é que o nosso evento vai funcionar. Então, temos aqui do género de um cronograma que nos permite depois perceber quando é que eu criei o evento, quando é que os participantes vão juntar, que será dia 5 de julho, e no final, dia 9, teremos acesso aos resultados e relatórios, que é quando termina a nossa atividade. Então, definimos a nossa atividade e temos agora aqui a possibilidade de criar as nossas interações. Que tipo de interações nós podemos criar? Então, nós podemos criar uma questão de escolha múltipla, podemos criar uma nuvem de palavras, podemos criar quizzes, podemos criar ratings, votações, questões de resposta aberta e ranking ou ordenação. Então, por exemplo, se eu quiser introduzir na minha apresentação uma questão de múltipla escolha, eu posso colocar aqui, por exemplo, o que está a achar se estivermos a participar num evento, por exemplo, qual a sua opinião sobre este evento, só a título de exemplo. Temos a possibilidade de adicionar uma descrição, se eu quiser adicionar uma descrição para os nossos participantes. Esta descrição tem limitação de caracteres na versão gratuita, mas permite dar algum tipo de descrição. Vamos pensar se eu precisar de colocar uma questão com algum tipo de indicação ou esclarecer alguma questão para que fique mais claro. Então posso usar esta descrição, que é opcional. Tenho a possibilidade de fazer upload de imagem. Reparem que estas imagens também ficam limitadas. Na versão gratuita elas não estão disponíveis, então nós só podemos usar no slide questões sem imagens, porque para colocarmos imagens temos que fazer um upgrade, mas as imagens muitas vezes também são apenas para dar uma estética na apresentação, porque quando nós usamos este tipo de interações, nós podemos, por exemplo, conjugar com o PowerPoint e podemos usar a apresentação no PowerPoint para colocar as imagens. Então, qual a sua opinião neste evento? Vamos supor que podemos colocar, por exemplo, não estou a gostar, por exemplo, estou a gostar pouco,
Não gosto nem desgosto, por exemplo, e por exemplo, estou a gostar muito, só para termos aqui há 4 opções. Reparem que se for uma questão de escolha múltipla, nós temos uma resposta certa, em princípio. Então, se calhar para este tipo de questão, não é a melhor opção. Então, eu posso, por exemplo, pôr uma votação. Rating, posso pôr um rating com estrelas, mas posso pôr, por exemplo, ranking, onde as pessoas vão votar e nós vamos ver nesta situação qual é a opção que reúne maior quantitativo de respostas. Temos aqui set required number of options. Se eu quiser, por exemplo, que as pessoas tenham a possibilidade de selecionar mais do que uma opção, então eu posso dizer que cada pessoa pode selecionar, por exemplo, uma, pode selecionar 2, 3 ou 4. Então, se houver uma questão que eu precise de selecionar mais do que uma, eu tenho que habilitar, e tenho a opção de alterar a ordem, então faço Randomize Options, que altera as opções. E vamos fazer, por exemplo, neste caso, Save, e temos aqui criado a nossa primeira questão. Então, eu posso ativar, para ativar basta colocar aqui, e posso ativar este poll, que é esta votação. Criamos um novo, por exemplo, e temos nesta sequência. Então, ao criar um novo poll, vou escolher, por exemplo, uma questão de múltipla escolha, como nós verificámos há pouco. Numa de múltipla escolha, há pelo menos uma opção correta que deve ser assinalada, ou indicar se eu quero assinalar mais do que uma. Temos o quiz também, que permite criar um quiz, ou seja, um conjunto de questões voltadas que não são uma mera votação. Então, eu posso colocar várias questões, se eu quiser usar, por exemplo, como tarefa avaliativa. Então, temos aqui What would you like to ask? É a nossa pergunta, e vamos adicionando as opções. Temos a possibilidade de mostrar o tempo, se eu quiser dar ou ter um tempo limitado de resposta, e mostrar o líder. Ou seja, neste tipo de quiz nós vamos criar a competitividade entre os participantes, que pode ser útil também se eu quiser verificar quais dos alunos ou quais dos meus participantes estão a ter uma melhor interação. Então pode ser uma forma de, em vez de fazer um questionário usando uma múltipla escolha ou uma 90 palavras, construir um quiz e gerar também a competitividade entre os alunos. Então, vamos só pôr aqui, a título de exemplo, o que você pensa da tecnologia. Então, colocamos como, por exemplo, não é nada útil, pode ser útil ou é muito útil. E vamos, por exemplo, aqui indicar o tempo de resposta. Então, selecionamos esta, que seria uma questão que estaria certa, que seria muito útil. Podemos selecionar 30 segundos, por exemplo, para responder, e quero saber, mostrar os líderes. Então, quem é que vai ficar no ranking? E vamos fazendo assim para adicionar mais questões. Se eu quiser apenas esta, reparem que eu tenho aqui a opção, mais uma vez, das imagens, que é limitada, por causa da versão ser gratuita, e temos aqui a opção de trocar a ordem, que eu tenho que ter várias questões, então eu posso alterar a ordem das questões. Faço Save, e cá está. Tenho um quiz que vai ser aplicado aos meus participantes, e vamos ter todas aquelas definições que nós pré-definimos. Se eu quiser ativar o quiz, basta então clicar neste verdinho aqui. E posso ir fazendo assim sucessivamente, criar as minhas atividades. Reparem que nós temos, como vimos, múltipla escolha, 90 palavras, posso construir o quiz, rating, votação usando estrelas, por exemplo, texto de resposta aberta, e ranking, se eu quiser saber a opinião sobre a escolha ou sobre a temática de um conjunto de temas ou de opções. Então, permite-me criar atividades, seja para interagir com a minha audiência, se for uma questão de perceber como é que a minha audiência está a interagir, sejam alunos ou noutros contextos, ou ainda de criar uma tarefa avaliativa através do quiz, ok? Então,
E estas são as nossas possibilidades. Para ativar, por exemplo, basta clicar no sinal e está neste momento em andamento a nossa atividade. E as votações vão nos aparecer aqui. Reparem que depois temos aqui o menu Audiência e o menu Analytics, que nos vão dar a interação dos nossos participantes, que neste momento ninguém respondeu ainda. E cá está a nossa atividade a decorrer. Então, esta foi a ferramenta que nós quisemos partilhar com vocês hoje, que pode ser bastante útil para criar atividades mais dinâmicas, promover a interação dos nossos alunos e dos nossos participantes noutros eventos, e esperamos que ela seja do vosso agrado e que vocês a possam utilizar. Qualquer dúvida, já sabem, é só entrar em contato e encontramos no próximo episódio.